Amém. Vamos a mais uma live de leitura. Nesse dia 27 de julho de 2025, os capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, do livro de Isaías, o profeta maior. Amém? Vamos convidar o Espírito Santo a se fazer presente nessa leitura. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos ensine a Tua verdade, da Tua palavra, que foi escrita há tantos anos atrás e que hoje nos serve como guia de prática e fé. Sem a Tua palavra não podemos viver, não podemos nada, porque ela é que nos conduz para o caminho da vida eterna e é ela que nos conduz a viver uma vida em segurança nessa terra. Sem a Tua palavra nas nossas vidas, nos nossos corações, não alcançamos a paz, que é a coisa mais importante que temos que ter nas nossas vidas. E não negociar a nossa paz com nada. Não há nada melhor do que deitar e dormir em paz, acordar em paz e viver em paz. Só quem pode dar essa paz, Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Ele também é o conselheiro, Pai da eternidade. Então, meu Deus, Espírito Santo de Deus, se faz presente nessa leitura agora. Em nome de Jesus, eu ligo na terra para que seja ligado no céu. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Está ligado. Aqui no 10 ele continua, que é ameaças contra o reino de Israel. E depois tem um título, no versículo 5, que diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Não muda muito para o dia de hoje, onde as leis são criadas e são aplicadas de uma forma injusta. E por isso vai ficando. Mas uma coisa você pode perceber, que aqueles que são de Cristo, nada abalam a sua fé. Nem presidente atual, nem domínio de ex-presidente. Não existe crente que é da esquerda e muitos menos não existe crente que é da direita. Porque crente que é crente salvo em Cristo Jesus não briga por coisas da terra. Ele vai brigar e conquistar coisas do céu. Isso sim. Porque os governos estão sobre os ombros de Jesus. Essa guerra é somente dele. Então no versículo 5 em diante, vamos ler a predição da ruína da Assíria, que diz assim: ai da Síria, a vara da minha ira,
porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a fama das ruas. Ainda que ele não cuide, assim nem o seu coração, assim imagine antes no seu coração. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine antes no seu coração, e tenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemis, não é Amate como Arpade, e Samaria como Damasco. A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que os de Jerusalém e do que os de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e a seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria, e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse: com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, eu removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abatia os que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é pedaço de madeira. Pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são garotos, são gordos, e debaixo da sua glória alterará um incêndio, ou debaixo de sua glória ateará um incêndio, como um incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta, do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que o menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre os que o feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel em verdade. Os resíduos se converterão sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Porque determinada já a destruição. O Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar,
que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Ayate, já vai passando por Migron, ele que mais lança a sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Geba, já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anatote. Já Madmena se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia parará em Nob, acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém, mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbatará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos, e cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Aleluia. Tudo isso aqui, gente, é espiritual. De fato, vocês viram que os reis caíram mesmo, fisicamente. Deus abateu todos eles. Cumpriu-se aí a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é muito espiritual. Amém? E alguns estão querendo tirar a espiritualidade dela, mas ela é espiritual. Se você pegar as orações dos Salmos e orar, principalmente contra, vou dizer bem forte, contra um principado que assola hoje o mundo, qualquer negócio, de quem seja, qualquer coisa que fazemos ou planejamos, esse principado que assola hoje é a inveja. As orações nos Salmos tem muita oração contra a inveja. E se você praticar essas orações todos os dias, você vai ver que você vai vencer. E fuja, aliás, não fuja, se aparte do invejoso, se aparte daqueles que nunca te aplaudem quando você conquista alguma coisa, que nunca te apoiam quando você vence, e só puxa para trás. Essa parte deste, porque a inveja, se você não tomar cuidado, ela destrói famílias e destrói sonhos. Continua. O reino do Messias é pacífico e próspero. Agora no capítulo 11. Porque brotará um rebento, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e a nédia, ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé,
posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Assíria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Siná, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará o desterrado de Israel e o disperso de Judá, congregará desde os quatro confins da terra, e desterrar-se-á a inveja de Efraim. Viu? Como eu acabei de dizer, a inveja ela é um principado, atua desde o princípio, desde a criação. Se você orar os salmos, pegar todas as orações referentes à inveja, contra a inveja na verdade, você vai aliviar muito a sua alma. E quando você sente um peso aqui, é inveja, olho gordo, mal olhado, língua fofoqueira. Às vezes daquele melhor amigo que você mete a mão no fogo por ele, ele é que tem inveja da sua vida. Aparta-se dele. Você vai ver que tem muita diferença a partir do momento que você começar a ler e praticar as orações dos salmos contra a inveja. Você não vai dizer uma palavra e esses vão se apartar de você. Porque este mal, ele sai com muita oração. Amém? Como diz aqui, ó. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e a Judá não oprimirá a Efraim. Antes, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos, despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados, e haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Capítulo 12. Deus é louvado para haver restaurado o seu povo. E dirás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tomai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai qual excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo o habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Aleluia. Grande é Deus no meio da tua casa. Grande é Deus no meio dos teus negócios. Grande é Deus no meio dos teus planos. Grande é Deus no meio dos teus estudos. Aparta-se de você toda a inveja, que você vai prosperar. Senhor meu Deus, eu oro agora finalizando esta leitura, nesse dia 27 de julho. Eu sei, Deus, que a inveja ela é um sentimento, ela é uma praga, vamos dizer assim. É o principado. Que se não, Deus, tomarmos cuidado em desviar dela, ela destrói famílias, destrói planos, projetos, sonhos. Estamos aqui, Deus, lutando contra isto. Repreendo toda a inveja, Deus, da minha vida, da vida de todos aqueles que irão assistir essa live. Que caia por terra toda a inveja, mal olhado, olho gordo,
língua fofoqueira, amarrações, trabalho de feitiçaria, trabalho de macumba para atrasar a vida dessa pessoa que está aí do outro lado, seja desfeito agora pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu repreendo agora na vida dessa pessoa todo o mal. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos fazer mais uma oração dos Salmos. Oração contra também a inveja. Essa oração, para você crente que pode estar passando por alguma dificuldade de dúvidas, você crente pode estar passando por alguma dificuldade de fraqueza espiritual e não está sabendo se defender. Vou lhe ensinar agora uma defesa. Salmo 23. Salmo 123. O Salmo 123 ele tem um título muito de acordo com o que você está passando agora. Se é por uma fraqueza espiritual ou falta de fé. O Salmo 123 ele tem por nome a oração do crente desprezado. Ou se alguém está te desprezando dentro do seu ministério. Passa todo mundo e não te dá oportunidade. Você se preparou, você estudou, você aprendeu a tocar, aprendeu a pregar, mas passa todo mundo na sua frente e nunca te dá oportunidade. Ou seja, é desprezo. Contra o desprezo tem uma oração, está aqui, Salmo 123. Vamos lá? Olha só o que ele diz o salmista. Para ti, que habita nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos das servas para as mãos de sua Senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Creia nessa oração, que a partir de hoje, você que está preparado, nunca foi chamado, a partir de hoje caiu por terra o seu desprezo, caiu por terra a sua vergonha, e Deus vai transformar isso em glória, e você vai ser usado por Ele para alcançar almas, naquilo que você estudou, naquilo que você se formou, naquilo que você aprendeu. Tenha fé que você irá vencer a inveja e o desprezo em nome de Jesus. Até a próxima live, se Deus permitir. Amém.